Muitos nomes têm surgido aí nesse cenário, nessa competição ou nesse processo para concorrer o governo do estado agora em 2022, nas eleições que já se aproximam, e a gente não para de discutir aqui no Acre. Um desses nomes é o do professor David Hall, que é do Cidadania e se coloca aí como pré-candidato ao governo do estado em 2022. David, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vir aqui ao Continu.net para conversar com a gente sobre muitas coisas. Eu que agradeço o convite, Everton, e a Continu.net, que faz esse trabalho de democratização da informação, sabe? A gente já está em desvantagem, porque nós não somos profissionais da política. Então, não poder ter espaços como esse nos sendo ofertados, é difícil para a gente levar a nossa mensagem. Mas eu fico feliz que tenha a Continu.net aí para nos ajudar nesse sentido. Mais uma vez, muito obrigado. David, de início, assim, fala um pouco para a gente como é que surgiu o interesse, né, por disputar essas eleições que vão dar pano para manga. Eu imagino, tem muitos nomes aí, né, em destaque. Como é que surgiu em você o interesse por essa disputa? Eu acho que o sentimento que traduz essa necessidade de nos apresentarmos, né, apresentarmos essa pré-candidatura, é indignação. Indignação com a classe política que aí está, que faz da política um negócio, que faz da política uma carreira profissional. Eu acredito que nós não tivemos as mudanças que gostaríamos de ter quando fizemos as nossas escolhas lá atrás. De modo que é preciso mais do que boa vontade para fazer com que o Acre mude efetivamente, né? Mude a educação, mude a saúde, mude a segurança pública. É preciso ter competência, é preciso saber para onde se vai, ter uma direção, um foco e ser competente para poder executar essas ações. E é diante desse cenário que a gente apresenta a nossa pré-candidatura, para fazer uma discussão séria, uma discussão profunda, que realmente possa atender às necessidades da população com projetos que sejam execuíveis, né? Que sejam factíveis, passíveis de serem executados. E a gente está fazendo essa discussão sem ofender ninguém, sem considerar os nossos adversários inimigos, fazendo a discussão no plano das ideias. David, o interesse do Continu.net é tornar esse debate, essas discussões, esses nomes que estão sendo apresentados aí mais próximos da população, deixar que esses nomes se aproximem mais da população, inclusive o seu que está aqui à disposição. Me fala um pouco da tua história, qual é a tua profissão, o que você exerce atualmente, de que forma você tem contribuído, né, para essa política que não é só partidária, mas no geral, que beneficia diretamente a população, e o que te diferencia dos demais candidatos ou pré-candidatos que estão aí nesse cenário? Bom, o David Hall é um jovem de 34 anos, professor de filosofia de escola pública, filha de servidora pública, que é pai também, que é casado, que tenta trazer uma contribuição qualitativa para a política, tentando ressignificar a nossa forma de fazer política, sabe? Eu acredito que esse sentimento de indignação com a classe política que aí está, e eu não estou falando de nomes, eu estou falando da maneira de se fazer política, sabe? Os conchavos, o tomar lá da cá, as indicações sem qualificação técnica, tudo isso traz para a sociedade acreana prejuízos a longo prazo, quando não se tem, por exemplo, a continuidade de políticas públicas, porque quando chega um governo quer destruir tudo aquilo que o governo anterior fez. E eu acho que esse não é o caminho, né? Quem perde com isso somos todos nós. E o que me diferencia dos demais candidatos é o fato de que eu não estou viciado. Eu não faço parte de famílias tradicionais na política, né? Eu não faço da política um negócio, eu não enxergo a política como se fosse uma carreira profissional. Você vê, tem candidato aí que já foi prefeito, já foi governador, já foi senador e tenta retornar ao Senado novamente e acumula aposentadoria de ex-governador. Eu enxergo isso como um grande malefício, um grande prejuízo à nossa sociedade. Eu quero poder renovar
a política, e isso é um pouco mais profundo, vai para além de uma candidatura, trata-se, né, de uma nova consciência política, né, e isso é um trabalho a médio e longo prazo, mas a gente precisa plantar a semente agora, a gente precisa dar o pontapé inicial, e é essa missão árdua que eu estou me colocando. Olha só, esse é o pré-candidato pela cidadania, David Hall. Aproveitando aí o gancho dessa sua fala, me fala um pouco como é que você avalia esses nomes aí que estão surgindo. Nós temos o atual governador do Acre, Gladson Cameli, que já manifestou interesse pela candidatura à reeleição, pré-candidatura à reeleição. Nós temos também o ex-senador Jorge Viana, o atual senador Sérgio Petecão. Como é que você avalia esses principais nomes, essas pessoas que já estão em evidência há muito tempo no cenário político? De que forma você visualiza isso? Olha, eu não avalio as pessoas, mas os mandatos que elas exercem, né? Por exemplo, o governador Gladson Cameli, eu me permiti um tempo sabático para não ser leviano. Eu esperei esse período da pandemia amenizar, ainda não acabou, mas já diminuiu bastante, para poder fazer a minha autoavaliação a respeito do governo dele. E eu acho que tem deixado muito a desejar. Eu acho que ele não cumpriu até aqui aquilo que foi prometido em 2018. Eu fui candidato, né? Então eu pude ver de perto as propostas a qual ele se colocou. Eu sei que uma pandemia, nenhum gestor estava preparado para fazer esse enfrentamento, né? Então, por isso que eu não sou um crítico tão severo com relação ao governo Gladson Cameli. Me parece ser um homem com boa vontade, com boas intenções, mas infelizmente completamente perdido. Refém do seu secretariado, refém dos seus assessores. É um homem que não conhece, não sabe o que realmente a saúde precisa, não sabe o que a gente precisa fazer para ter uma educação de qualidade, não sabe os caminhos para a gente ser um Estado pujante. Então, acho um governo fraco, sinceramente falando, sem querer ser ofensivo, né, mas uma análise despreendida de qualquer sentimento, acho que ele tem deixado muito a desejar. Com relação ao senador Sérgio Petecão, que certa vez eu vi uma entrevista, ele dizia que a única coisa que ele entende é sobre administrar posto de gasolina e conseguir votos. Um senador da República dizer algo assim é lamentável. Eu acho que a gente não pode... As votações que ele tem feito no Senado, a privatização da Eletrobras, a sua atuação, o seu modo de fazer política, o assistencialismo, né? É aquela velha política tradicional. O Sérgio Petecão não tem nada de novo, né? Ele representa o mais do mesmo, né? E com relação ao Jorge Viana, a despeito do que ele fez pelo Acre, né? Eu tenho 34 anos, eu não sei o que era o Acre antes do Jorge Viana, eu não posso falar com propriedade, mas as pessoas mais antigas com as quais eu converso falam que realmente houve um salto qualitativo, porém, o Jorge Viana que eu conheço é o Jorge Viana das páginas dos escândalos de corrupção, dos envolvimentos em corrupção, com a alcunha de menino da floresta, que votou favorável ao aumento do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o Jorge Viana que eu conheço, o Jorge Viana senador. E esse Jorge Viana não me representa. Então, diante desse cenário, desses políticos tradicionais que fazem da política um negócio, eu me coloco como contraponto, eu me coloco como a renovação que pode sim trazer mudanças significativas para o nosso Estado. É isso aí. Nós sabemos que é muito complexo esse processo de campanha e de se aproximar da população, levando em consideração os inúmeros desafios que você, por exemplo, que não está exercendo cargo político, enfrenta, né? Como é que você pretende fazer uma campanha mais próxima da população,
de que forma você vai atuar nesse sentido para levar isso que você está dizendo aqui na entrevista, que você coloca nas suas redes sociais, mais perto da população? Olha, é sem sombra de dúvida uma luta de Davi contra Golias, né? O Gladson tem a máquina pública à sua disposição, o Petecão não tem nada a perder, né? Ele tem mais 4 anos pela frente no Senado Federal, até o Genilson, que, né, tem um mandato de deputado estadual, ele tem a oportunidade de poder percorrer os 22 municípios do nosso estado, né? Eu que sou professor de escola pública, já estou retornando às atividades presenciais e estou em desvantagem, né? Não só com relação ao montante de recursos, porém, eu acredito que as redes sociais elas serão a minha grande aliada, né? Eu acho que eu posso trabalhar dentro das minhas limitações, mas, sobretudo, com um grande diferencial, levando a verdade para as pessoas. Eu não tenho nada a perder porque eu não vivo da política. Eu sou professor, eu tenho minha profissão. Inclusive, hoje é o Dia dos Professores, né? No dia da nossa gravação, eu estava fazendo uma reflexão sobre esse ofício árduo, né? É difícil ser professor no Brasil, né? É uma profissão honrosa, mas infelizmente pouco valorizada. Entra governo, sai governo, e nós, profissionais da educação, não temos a valorização. Precisamos ir para a rua, fazer greve, para aumento salarial, às vezes somos incompreendidos pela sociedade, né? Houveram declarações estapafúrdias, por exemplo, do senador Márcio Bittar, que dizia que ser vacinado, os professores serem vacinados com antecedência seria um privilégio. Um senador da República dizer uma coisa como essa. Então, tem muita coisa que precisa ser feita, sabe? E eu sei como fazer. Eu acho que ao longo da pré-campanha e da campanha, a gente vai conseguir cativar o coração das pessoas, olhando olho no olho e levando a verdade, porque a gente está cansada dessa enrolação, dessas palavras que são jogadas ao vento, sabe? Toda eleição é aquele sorriso bonito, mentiroso de campanha eleitoral, e eles ganham as eleições e não fazem nada, eles estão preocupados com os seus interesses, e a gente precisa mudar essa realidade. Mas, para isso, a população também precisa amadurecer, precisa ter uma consciência crítica, precisa, por exemplo, parar de vender o voto, né? Eu acho que é um grande desafio, é uma cultura que está enraizada. Boa parte da população tem essa prática, infelizmente, mas a gente precisa amadurecer nesse sentido. E eu estou aqui para falar a verdade e tenho muita coragem de dizer isso, sabe? Enfrentar esses dinossauros da política não é para qualquer um. Os candidatos vêm aqui e falam aquilo que a população quer ouvir. Eu falo a verdade, e a verdade é que nós nos encontramos nesse caos. A gente acreditava que estava no fundo do poço, quando a gente descobriu que, na verdade, trata-se de um poço sem fundo, né? Mas essa situação foi nós que nos permitimos nos colocar nela, né? A escolha que nós fizemos à presidência da República em 2018 foi um erro, e a gente precisa reparar esse erro. Nós teremos a oportunidade de fazer isso em 2022, mas para isso a gente precisa acabar com essa história de salvador da pátria. Isso não existe. O que a gente precisa é eleger pessoas competentes, capacitadas, que saibam o que precisa ser feito e saibam como fazer. Se a gente conseguir repensar, reavaliar as nossas escolhas, eu tenho certeza que o Acre e o Brasil poderá reverter esse quadro caótico que nós nos encontramos. Vamos lá. Nós sabemos que a sociedade civil tem exigido ultimamente, dessa forma como a política está configurada, algumas questões envolvendo pautas humanitárias e no geral. Então, o que a população exige é que o político, que almeja um cargo político, se posicione sobre algumas questões, né? A sua campanha ou a sua proposta, imagino que ela tem algumas lutas, ela tem algumas questões aí que você defende. Quais são essas lutas, quais são essas questões que encabeçam essa sua pré-campanha, a sua campanha e a sua expectativa de chegar ao governo?
Eu tenho um público-alvo. Eu falo principalmente para os jovens, né? Eu tenho 34 anos, então ainda me considero, em certa medida, um jovem, né? De espírito jovem. E, sobretudo, para os jovens, porque eu vejo que não há, nesse cenário atual, perspectiva de futuro para os jovens. Eu sou professor, e professor do ensino médio. Eu vejo alunos e ex-alunos serem cooptados para o mundo do crime. Para mim é algo lastimável. Eu já tive que ir em enterro de um aluno meu. E não é fácil, não é fácil. E por que eles estão sendo cooptados para o mundo do crime? Porque não existe política pública voltada para a juventude, políticas públicas emancipatórias, de cultura, de esporte, de lazer, de acesso à educação profissionalizante. Não existe política pública de emprego e renda para os nossos jovens, de modo que eles acabam se tornando reféns do crime organizado. Eles precisam se sustentar, precisam ter as coisas. Com essa pandemia houve uma situação ainda mais lastimável com relação à economia, com relação à educação. Houve um índice de evasão escolar muito grande. As pessoas da periferia, principalmente, não têm acesso à internet para poder tá estudando durante esse período da pandemia, de modo que os nossos jovens estão perdidos. Os nossos jovens não possuem perspectiva de futuro, não possuem referência, e é para eles que essa campanha se apresenta. Em 2018, inclusive, eu sofri um certo preconceito em razão da minha idade. Na época eu era o candidato mais jovem, 31 anos, e Marcos Alexandre dizia assim, ele pensa que ser governador é o primeiro emprego, né? Querendo me ridicularizar. Nos debates ele dizia, David, você não entende disso, você é muito jovem, e sabe, eu quero falar para você que é jovem, não se sinta diminuído pelo fato de ser jovem. Isso não significa que você não tenha capacidade. As pessoas sempre pedem experiência. Como é que você vai ter o seu primeiro emprego, né, se não tem essa experiência? Você que é jovem, acredite em você mesmo. Eu acho que a gente precisa de motivação, a gente precisa motivar os nossos jovens e apresentar saídas possíveis. Essa política de segurança pública pelo enfrentamento, por si só, ela é ineficaz. A gente precisa ir antes que o crime seja acometido. A gente precisa ir lá na raiz do problema, que é nos anteciparmos para que os nossos jovens não sejam cooptados. Sabe, num passado recente, né, na época que o Angelim era prefeito, houve um projeto do governo federal, em parceria com a prefeitura, o Projovem Adolescente, do qual eu fui orientador social. Naquela época havia uma certa preocupação com os nossos jovens. Inclusive, eu fui orientador da Gleice, que ganhou o BBB, e a gente ofertava naquele espaço do contraturno atividades lúdicas, né? Atividades que puderam fazer com que aquele jovem tivesse uma ocupação com algo que seria útil para a vida deles. Hoje nós não temos mais políticas nesse sentido. Está faltando isso, a gente precisa de visão estratégica para poder ofertar aos nossos jovens essa possibilidade para que eles se insinam no mercado de trabalho, para que eles desenvolvam atividades lúdicas, emancipatórias, profissionalizantes. E é com esse foco que a nossa pré-campanha está preocupada. Olha só, tem muita coisa aí para você acompanhar nessa entrevista. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas mais próximas que trazem esse debate à tona e que é muito necessário para o desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. David, nós já estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Nessa última pergunta, na verdade nessas duas últimas que eu vou unir em uma só, eu queria que você fizesse em 1 minuto, eu sei que é quase impossível, mas vamos lá, uma avaliação do governo Gladson, que você já trouxe algumas questões aí, e uma avaliação do governo Bolsonaro. Você consegue fazer isso? Traz aí pra gente. O governo Bolsonaro é pífio, é uma desgraça, é um erro que nós não podemos voltar a cometer. Eu acho que
sobretudo, principalmente, o descaso com relação à pandemia, né? Eu acho que esse foi o ponto crucial, porque se trata de vidas humanas. Ele desprezou vidas humanas, né? Com relação ao Gladson Cameli, ele teve uma boa atuação durante a pandemia, e com relação a isso, eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César. Então, não há problema para mim nenhum em elogiar o Gladson com relação à sua atuação à pandemia. Porém, eu vejo que é um governo sem rumo, sem direção. Eu não consigo vislumbrar em Gladson um projeto dizendo a gente vai fazer isso, a gente vai por aqui. Então, diante disso, a gente se apresenta como alternativa e eu acho que o Gladson poderia ter sido melhor, né? O governo ainda não terminou, eu espero que daqui até lá ele melhore, ele pode melhorar se ele quiser, mas também tá um desempenho pífio. É isso aí. Para finalizar aqui o bate-papo, agora finalizar de fato, deixe uma mensagem para as pessoas que estão aí nos assistindo, coloque à disposição mais uma vez o seu nome, fique à vontade. Bom, eu quero que você conheça um pouco das nossas ideias e para você ter acesso a essas ideias, basta você ir lá no Facebook, no Instagram e lá na minha página, @odavidhall23, e aí você vai conhecer um pouco da minha história. Faça isso, faça esse exercício, não só a mim, conheça todos os pré-candidatos, veja as suas trajetórias, veja o que eles estão propondo para o nosso estado e faça a melhor avaliação possível. É um período de pré-campanha, nós estamos aí há um ano para as eleições, mas eu acredito que esse exercício já precisa ser começado a colocar em prática desde agora. É isso aí, o ContiNet é esse espaço democrático aqui que abre muitas discussões para que você, internauta que está aí, avalie, dê o seu posicionamento e faça com o seu voto aquilo que você considerar melhor para o futuro desse estado e desse país. David, muito obrigado por estar aqui. Aproveitando que você é professor, deixo aqui uma mensagem que a nossa luta pela educação continue firme, porque se a educação sozinha não pode transformar o mundo, como dizia o Paulo Freire, sem ela tampouco o mundo pode mudar. Então, obrigado desde já, David. Quero dizer que o espaço está aberto sempre que você precisar e sigamos aí discutindo política, eleições, porque aqui esses assuntos não param de jeito nenhum. Obrigado. Muito obrigado. É isso aí, gente. ContiNet, o Acre todo em um só lugar.